Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos de volta ao vivo, agora 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Ministério do Desenvolvimento Social revelou que o número de famílias de apenas uma pessoa que são beneficiárias do Auxílio Brasil mais do que dobrou no ano passado. O aumento foi de 156% entre novembro de 2021 e novembro de 2022. Esse grupo é um dos focos do pente fino que vem sendo realizado desde o fim do ano passado pelo governo federal no Cadastro Único. Há indícios de que pelo menos 2,5 milhões de famílias recebam benefício de maneira indevida. Os governadores estaduais pedem a reposição das perdas do ICMS para não aumentar os impostos. Os gestores calculam mais de 40 bilhões de reais a serem pagos pela União. Os gestores estaduais pressionam a União para repor as perdas de arrecadação que sofreram por causa das mudanças nos cálculos do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Os governadores querem firmar um acordo com a Câmara e o Senado até março, com a promessa de não repassar as despesas ao consumidor, aumentando os tributos se o governo repor as perdas. O governo federal já indicou que vai compensar os estados, mas o impasse ainda gira em torno dos valores. Enquanto os governadores calculam 45 bilhões de reais a serem pagos pela União, o Tesouro Nacional estima uma fatura na casa dos 22 bilhões de reais. Pelas discussões, o valor deve ser uma média entre o que prevê os estados e uma portaria feita no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que apontou uma perda de 13 bilhões nas arrecadações. E para aumentar o valor repassado pela União, os governadores indicam que vão aceitar os repasses em parcelas. No destaque internacional, um incêndio de grandes proporções atingiu um dos principais aterros sanitários do Panamá. Uma enorme coluna de fumaça altamente tóxica pôde ser vista mais de 24 horas após o incêndio. De acordo com os bombeiros, o fogo gerou uma nuvem de fumaça altamente tóxica sobre áreas povoadas próximas à capital e o combate às chamas pode levar até uma semana. O incêndio começou na tarde de segunda-feira e se propagou durante a madrugada sem que os brigadistas pudessem controlá-lo. A coluna de fumaça era visível de vários pontos da capital panamenha. O aterro sanitário recebe mais da metade do lixo de todo o país. O local foi aberto em 1986 e desde 2008 é operado pela concessionária Urbalia, que ordenou seu fechamento temporário e levantou a possibilidade de se tratar de um incêndio criminoso. Centenas de pessoas ganham a vida informalmente no lixão, buscando latas, sucata, cobre e vidro para vender. Também existem denúncias de violência relacionada ao controle do acesso à zona para coletar lixo. Nos arredores do lixão foram erguidas casas rudimentares onde vivem famílias de baixa renda. Os Estados Unidos anunciaram hoje a concessão de contratos bilionários para a compra de munições para a Ucrânia. O Exército dos Estados Unidos anunciou que concedeu 522 milhões de dólares em pedidos a duas companhias para fabricar munições de artilharia de 155 milímetros para a Ucrânia. Esse valor corresponde a 2,7 bilhões de reais. Os pedidos, oficialmente decididos em 30 de janeiro, foram para as empresas Northrop Grumman System e Global Military Products, e acontecem em meio a preocupações de que a Ucrânia estaria ficando rapidamente sem munições de projéteis de artilharia dos Estados Unidos e de outros aliados. As entregas de novas munições estão programadas para começar em março deste ano. O contrato é financiado pela Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia do Pentágono. Ucrânia e Rússia dispararam entre si imensas quantidades de munição de artilharia desde que a invasão russa teve início há quase um ano. A capacidade da Ucrânia estava entre 4.000 e 7.000 rodadas de projéteis por dia, mais rápido do que o ritmo no qual os fabricantes ocidentais aliados podem produzi-los. E uma última informação. Uma pesquisa da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul mostrou que o fluxo de veículos nos incêndios são principais motivos para a piora da qualidade do ar na capital Campo Grande. Vamos ver. Os dados divulgados pelo Centro de Monitoramento do Ar da UFMS apontam que já em junho começa a aumentar a poluição
que atinge picos em agosto e setembro e só começa a melhorar em outubro. Os meses mais secos, que aí, ou seja, você reduz a quantidade de chuva, aumenta o número de dias secos, aumenta as queimadas, nós temos mais ressuspensão de partículas na atmosfera, portanto as concentrações vão aumentar. Já quanto aos períodos do dia em que há mais poluição, se destacam os horários das 8 da manhã e 7 da noite. Quanto a dias da semana, os piores são de quarta a sexta e os melhores, sábado e domingo. O índice considerado bom é até 40. Na tarde dessa segunda-feira, estava em 30, conforme a aferição do equipamento da UFMS, em parceria com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Em setembro, chegou a passar dos 60, considerada moderada a qualidade do ar. O pior, muito ruim, foi registrado em outubro de 2021, quando uma tempestade de poeira tomou conta de Campo Grande. Na ocasião, passou de 120 o índice, que normalmente está abaixo de 15. Para monitorar a qualidade do ar, a gente tem como dar subsídio para o poder público na tomada de decisão. Principalmente, por exemplo, informar quando essas concentrações aumentarem e a gente vai saber, por exemplo, que as pessoas vão procurar os postos de saúde para fazer inalação, vai ter mais gente desenvolvendo problema respiratório e cruzar esses dados dá para a população saber, então, quando isso vai piorar e já começar a fazer alguma ação de forma preventiva. Campo Grande está em pleno crescimento, desenvolvimento. Conforme o IBGE, a capital sul-mato-grossense beira 1 milhão de habitantes. E agora também vem crescendo a poluição, que pode causar ou aumentar a propensão do desenvolvimento de diversas doenças. Doenças respiratórias. Para quem já tem asma, rinite, enfisema, entra em crise. E doenças cardiovasculares, ou seja, risco de infarto, de arritmia, até de AVC. O médico comenta que há medidas públicas que deveriam ser tomadas para melhorar a qualidade do ar, especialmente em uma capital que tem hoje mais de 610 mil veículos. Em 99, para se ter uma comparação, eram apenas 160 mil. A primeira coisa a se pensar é diminuir ou otimizar o transporte por automóvel. Existem algumas opções de políticas públicas, como o rodízio de automóveis ou a carona solidária, mas especialmente procurar estimular, espero que as autoridades estimulem políticas públicas para otimizar, melhorar e que as pessoas possam utilizar o transporte público. E mais, há que tomar atitudes em casa, já que há também poluição doméstica. Se você levar em conta que numa sala de uma residência mal ventilada, uma pessoa fumar um narguile ou fumar um cigarro, os não fumantes que estarão perto fumam 30% dessa poluição domiciliar. E olha, uma informação de última hora, uma falha na linha A4 amarela do metrô aqui de São Paulo causa neste momento um caos generalizado nas plataformas. Mais informações sobre esse assunto você confere aí ao longo da nossa programação. Por enquanto é isso, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 13h. Não saia daí porque eu e a Denise Paris esperamos você. Até mais!